A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, espero que você esteja com saúde, aleluias! Olha, eu digo sempre, depois de Jesus Cristo na nossa vida, o nosso bem maior é a nossa saúde, amém? Porque quando a gente tem saúde, nós podemos conquistar todas as coisas que o Senhor tem para nós. E grandes coisas o Senhor tem para que nós conquistemos. Basta a gente crer nisso, nós tomarmos posse das suas promessas, nós tomarmos posse pela fé. Aleluias! Hoje eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração que vai falar bastante sobre isso. E se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as manhãs com o Devocional da Manhã e também todas as noites com a meditação da noite. Que você seja muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. Eu conto com o seu compartilhamento aí, com a sua ajuda para o crescimento do nosso canal. Estamos indo rumo aos 1.000 inscritos. Eu conto com a sua ajuda, né, para que a gente alcance logo esse número e que você continue aqui conosco, meus irmãos, né, na propagação da palavra do Senhor, amém? E que Deus lhe abençoe poderosamente. Hoje eu convido você a meditar comigo no livro de Josué, capítulo 3, aleluias. Os versículos serão 7 ao 17. Então vamos lá. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém? Glórias a Deus. Vamos fazer uma oração nesse momento. Deus eterno, todo-poderoso, te agradecemos por mais essa oportunidade. Que o Senhor fale ao nosso coração por meio dessa meditação, Pai. Dai-me sabedoria do alto, para que eu possa falar somente aquilo que o Senhor quer. Abençoe a todos os ouvintes, meu Pai. Dá-nos um dia de vitória, um dia, meu Pai, próspero. Repreende toda ação contrária contra a nossa vida, contra a nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos a sua proteção. Amém. Amém, meus irmãos. E é com muita alegria que estamos aqui para mais uma manhã de devocional ao Senhor. Aleluias, né? É com muita alegria mesmo, irmãos, porque ai de nós se não for a palavra de Deus. E quando a gente tem essa oportunidade, precisamos valorizar.
valorizar a presença de Deus, aleluias, na nossa vida. Precisamos valorizar a palavra do Senhor que está, meus irmãos, ao nosso alcance. Quantos que não têm esse direito, né, de poder meditar na palavra do Senhor, de andar com a Bíblia Sagrada, né? Quantos aí que estão enfrentando perseguições, né? Países em que é totalmente fechado, né, para a palavra do Senhor. E nós temos essa bênção de podermos meditar, e muitas vezes a gente não medita, não é verdade? Mas que você e eu, nós possamos cada dia mais estarmos aí, olha, alimentando a nossa alma com a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, amém? Pela palavra de Deus. E aqui nós temos então, meus irmãos, uma promessa de Deus, aleluias, sendo lançada e sendo cumprida, porque Deus não é como o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele promete, ele cumpre. E ele tinha falado com Josué que assim como ele tinha sido com Moisés, ele seria com ele. Era apenas para ele ter o quê? Bom ânimo, coragem, aleluias. E a mesma coisa o Senhor fala com você. As promessas dele irão se cumprir na sua vida, mas ele fala para você ter coragem. Aleluias, para você ter um bom ânimo, para você se levantar e ir adiante, conquistando aquilo que o Senhor te prometeu. Amém? Aqui então, olha, conforme a gente leu, então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te. Aleluias! Ele tinha dado a promessa ali, olha, no capítulo 1, o Senhor tinha falado com Josué. Aleluias, né? Meu servo, Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Aleluias. No versículo 5 ele falou: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Aleluias. E da mesma forma que Deus foi com Moisés, com Josué, ele é contigo, meu irmão, minha irmã, ele é comigo. E nós precisamos tomar posse dessa promessa. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo a herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. E aí chegou a hora, aleluias, do Senhor cumprir essa promessa. E aqui então ele começou a engrandecer, aleluias, né? Josué perante os olhos de todo Israel, para que soubessem que da mesma forma que ele tinha sido com Moisés, ele estava também ali com Josué. E aí, olha, tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, né? Aleluias. E aí ele então disse a Josué, então disse Josué aos filhos de Israel, versículo 9: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Então Josué tomou posse ali daquela promessa, irmãos, e começou a trabalhar. Amém? Então é assim que Deus quer para a nossa vida, que a gente tome posse das promessas do Senhor e comecemos a trabalhar, irmãos, porque Deus faz a promessa de estar conosco, a promessa de nos fazer vencedores, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Amém? Nós precisamos conquistar as promessas que Deus tem para nós. Aleluias, né? E aqui então, olha, assim como ele disse para Josué que era para ele ficar o quê? Olha, firmado na palavra de Deus, não se desviando nem para um lado nem para outro, ele fala conosco, irmãos. Para a gente alcançar as promessas do Senhor, a gente precisa estar firmado em Deus. Tem pessoas que sabem, né, daquilo que Deus promete por meio da sua palavra. Só que essa pessoa não fica firmado, aleluias, né, na palavra de Deus, porque Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. É necessário que as palavras de Deus estejam em nós, que nós estejamos obedientes a ela, para a gente alcançar as vitórias do Senhor. Se Josué não obedecesse a palavra de Deus, se ele não seguisse à risca aquilo que o Senhor tinha lhe prometido, ele não iria ser
aleluias, né? Assim como foi Moisés, né? Aquele homem vencedor. Não, mas Josué fez assim como disse o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, faça uma análise da sua vida, veja se verdadeiramente você está aí, olha, obedecendo às ordens de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Nós precisamos estar em acordo com a palavra para a gente receber as promessas que Deus tem para nós. Amém? Glórias a Deus. E aqui então, olha, ele então fala para o povo: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus. E ele foi falando, quer dizer, jogando por terra os inimigos. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Então ele deu ali, olha, toda a direção para o povo, a direção que Deus lhe tinha dado. Amém? Glória a Deus. Não foi ele que inventou essa direção. Ele recebeu de Deus a direção e passou para o povo ali, irmãos. E quando chegou lá no versículo 17, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. Aleluias! E todo o povo de Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Glória a Deus, né? Promessa de Deus aí, olha, cumprida. Aleluias, que estaria com eles todos os momentos da vida deles, irmãos. Mas para isso é necessário ouvir a direção de Deus. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor para nós nessa manhã é essa, né? Aleluias, de que precisamos ouvir a direção do Senhor e crer nas suas promessas, porque elas se cumprem. Amém? Mas é necessário que a gente tenha uma posição de obediência perante o Senhor nosso Deus, para que a gente alcance as vitórias que Ele tem para nós. Amém? Nós precisamos o que também? Nos animar, sermos corajosos para alcançarmos, aleluias, aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Mas é necessário a gente também fazer a nossa parte, colocar em ação a nossa fé. Não só ter fé, mas colocarmos a nossa fé em ação. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra de vitória para o seu coração nessa manhã. E para finalizar, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Andar pela Fé. Certa história ensina-nos a sabedoria de confiar em Deus e entrar no rio. Um pastor confiou em Deus e decidiu falar sobre verdades bíblicas em um sermão, apesar da nova lei de seu país. Foi condenado por crime de ódio e passou 30 dias na cadeia. Mas houve recurso e o tribunal decidiu que ele tinha o direito de interpretar a Bíblia e incentivar outras pessoas a segui-la. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança também tiveram que escolher entrar na água ou permanecer à margem. Após escapar do Egito, os israelitas vagaram pelo deserto por 40 anos. Eles estavam às margens do rio Jordão, em perigosa alta no período de enchentes. No entanto, eles deram esse passo de fé, e Deus fez com que as águas recuassem. Assim que os sacerdotes puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza foi interrompida. Quando confiamos nossa vida a Deus, Ele nos concede coragem para prosseguir, seja para falar verdades bíblicas ou pisar em território desconhecido. Durante o julgamento do pastor, o tribunal ouviu o evangelho por meio do seu sermão. E lemos no livro de Josué que os israelitas atravessaram em segurança para a terra prometida e compartilharam o poder de Deus com as gerações futuras. Se andarmos pela fé, Deus se encarregará do restante. Amém? Fica também com essa meditação para o seu coração. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e minha família. E até amanhã, aliás, até hoje à noite, se Deus assim permitir.